Então, boa noite a todos. Estamos mais um encontro do nosso programa, né, Jornada Interior, dando continuidade ao item 19, ao self, a estrutura bipolar do ser humano e a questão da sombra. E eu gostaria, né, de a gente abrir para as questões que ficaram ainda na passada. Eu queria antes compartilhar com vocês, né, alguma poesia do Khalil Gibran. Estão percebendo ela aqui no vídeo? Sim, estamos. Quem é que lê para nós? Eu posso ler. Tá bom, lê para nós, eu sou ler. Quando o amor vos chamar, segue-o. Embora seus caminhos sejam agressos e escarpados, e quando ele vos envolver com suas alas, cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento desvasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. Sim. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também cresce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Assim como o feixe de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração e vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais o segredo de vossos corações. Pode continuar. E com esse conhecimento, porque o amor basta a ser a si mesmo. Peraí. E com esse conhecimento... E com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus, e não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam esses os vossos desejos. Devos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta a sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade com alegria, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre a êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. De conhecerdes... Acabou, né? Muito bem.
eu quis começar com essa poesia, né? É do Porque profeta, isso, não é, é Gilson? do Khalil Gibran, o Do profeta. profeta. Eu tenho o É uma livro, pessoa. e essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu gostaria de começar por essa poesia do Khalil Gibran, porque ela, de uma certa maneira, nos dá a ideia desse jogo de luz e sombra e dessa dualidade, né? Quando a Joana começa, a gente estava contatando, né, semana passada, com essa questão da dualidade, né, da dimensão bipolar do ser humano, né? E, de uma certa maneira, a experiência do amor, né, ela provoca, de uma certa maneira, tudo o que temos de melhor e de pior, né? E nesse caminhada até desabrochar e poder realmente compreender o que seja o amor, né? A nossa experiência egóica, com o seu apego, com a sua voracidade, com essa necessidade de autoafirmação, acaba criando, né, necessidades e gerando sofrimento. Então, de uma certa maneira, esse processo, né, que Joana está nos colocando aqui, que envolve esse aspecto de dualidade do bem e do mal, e, de outro lado, né, esse processo todo do aspecto bipolar do ser humano, né, ele, de uma certa forma, tem na sua dimensão mais profunda, né, essa realidade que é o exercício e o aprendizado do amor, né? E do quanto esse amor nos joga nessa enantiodromia, né, que a gente falava a semana passada, né, de um jogo de opostos. De um lado, né, o ego, né, que estabelece, como diz a Joana, né, esses movimentos patológicos, inconscientes, que são movidos pelo egoísmo, pelo hedonismo, né? Onde o desejo, diz Joana, né, acaba sendo um fator de tormento, né? Onde o interesse do ego na sua necessidade de gratificação, de autoafirmação, onde o amor acaba sendo confundido com o poder, né? E o ser acaba se apresentando como uma imposição do parecer e do ter, com uma necessidade esperada desse reconhecimento, que nada mais é do que uma busca de amor, né? Até chegar, né, a romper as ilusões resultantes, né, dessa incompreensão, e a gente poder realmente, né, romper as amarras de aprisionamento em favor de uma liberdade, e aí começar a superar, né, essa dualidade, onde o amor começa a se constituir com uma compreensão mais profunda da vida, e naquilo que a poesia do Khalil Gibran coloca, né, a gente poder reconhecer que que o amor nos liberta, não nos aprisiona, né? E, como diz a Joana, né, o bem não pode ser repressor, o mal é repressor, né? Então, esse bem, que é o libertador de tudo, está sustentado nesse amor, né? Que não se impõe, que não aflige, e aí vai gerando, vai conquistando naturalmente, né? A partir de um movimento de doação, de entrega e assim por diante, né? Então, de uma certa maneira, o amor é um grande jogo que vai, aos pouquinhos, integrando esse aspecto dual e essa dimensão polarizada do ser humano. E aí a Joana fala das marcas que muitas vezes a gente vive, né, no período infantil, e marcas que são reatualizadas ao nosso passado, que são difíceis de serem desmanchadas no nosso inconsciente atual. E ela compara, né, essas marcas a uma massa, né, que recebeu um golpe, né, uma pressão, uma superfície delicada,
e que fica para sempre aquela marca. Por mais que você tente corrigir, ela não vai ser corrigida totalmente, porque é sempre alguma marquinha, alguma rusga, alguma imperfeição ali perceptível, né? Então, de uma certa maneira, a gente não pode ter a ilusão, né, que já pode passar numa encarnação sem essas marcas, né? E a questão toda, do ponto de vista junguiano, então não é essas marcas que são a grande questão, não é a neurose, como diz o Jung, mas quem tem a neurose, ou seja, de uma certa maneira, a forma como a gente dialoga com essas marcas que fazem parte da nossa vida, né? E como a gente pode, aí, aos pouquinhos, começar um processo de realização pessoal, como diz a Joana, e, de uma certa maneira, também conquistando a autossuperação, né? Na verdade, o que se quer não é, nesse processo de transformação espiritual, de consciência, de transformação também emocional, não se quer uma pessoa que consiga não ter marcas, não ter algum nível de realidades, de conflitos, de dores e de questões que estão presentes. A gente não vai resolver esses conflitos. Aqui a gente vai aprender a superar, ultrapassar eles, no sentido que a gente vai diluir a soma, como diz a Joana de Anjos, e poder, de uma certa maneira, integrar isso na nossa vida como parte da nossa experiência e como elemento agregador de maior despertar da nossa consciência. Então, isso é uma questão que eu queria trazer para você, se a gente começar a continuar a nossa reflexão desse item, né? E também trazer daí as questões que vocês queiram aprofundar e poder, aos pouquinhos, ir esclarecendo a partir do que a benfeitora nos coloca. Tinha ficado algumas questões semana passada, parece que tinha 2 pessoas, eu sou ali, mas alguém que tinha questões para trazer, alguém quer trazer? Eu tinha, mas eu não... Eu teria que olhar de volta, porque... Tá bom, se surgir, daí tu faz, então, né? Eu Exato, né? eu escrevi assim, pois não. A Débora? Oi, Gelson, boa noite. Lá no livro Em Busca da Verdade, no Sim. item, deixa eu ver aqui, a aquisição da totalidade. Eu estou com a versão Kindle, então não dá nem para falar a página, porque vai sair errado, né? Lá no capítulo 1, é isso, a aquisição da totalidade. Sim. É quase já lá no finalzinho, Gelson, ela vai falar assim, que o bem e o mal têm a mesma origem na psique humana. Uhum. Não sei. Aí vai falar assim, que é resultado das experiências ancestrais que foram vividas pelo self. E aí toca um pouco nisso que você vinha falando sobre a sombra, né? E muito assim do que ficou para mim, à medida que eu fui nesses últimos capítulos da Joana, já é que ela tenta, né, não é naturalizar, mas é passar para, pelo menos foi o que eu entendi, né? Passar para a gente que errar faz parte do processo, né? Essa questão da integração da sombra e tal. Mas o que eu fico me perguntando, assim, quando ela fala isso, o bem e o mal têm a mesma origem na psique humana, eu fico me perguntando, quando é que o mal passou a ser o mal? No sentido assim de que se Deus criou a gente simples e ignorante, né, Uhum. então já era esperado que a gente ia cometer erros, né? Já era esperado que a gente iria... É aí que eu me embanando toda, porque eu fico, gente, não pode ser um Deus, né, que vá querer que eu vá errar e que eu vá ficar com essas marcas, para eu superar essas marcas, mas aí eu vou sofrer. Então, chega uma hora na minha cabeça que eu não consigo entender como que a gente se perde nas nossas escolhas, né? De ficar assim, entre o bem e o mal, porque umas pessoas... Eu sei que tem, assim, Jalina, que tem espíritos que erram menos. Eu não sei se eu estou só falando direito, mas assim, eu fico me perguntando, de onde vem isso, né? Por que eu escolho o mal e não o bem, né? E causa essa divisão. Não sei se eu fui clara.
Foi claro, assim. Na verdade, o bem e o mal, Débora, nasce com a consciência do espírito, né? Ou seja, porque a ética é justamente a capacidade de a gente poder discernir a partir dessa noção ética que é natural a cada um de nós, porque nós trazemos a lei de Deus dentro de nós, né? Mas, de uma certa maneira, né, o bem e o mal nascem junto, justamente porque nasce do livre-arbítrio. Na medida que nasce a vontade, nasce o livre-arbítrio, a vontade, e aí escolhas. E, na medida que Deus nos deu a liberdade, e ele não fere, né, a liberdade de cada um de nós temos realmente, do ponto de vista da parte divina, essa não violência de impor para nós o caminho, mas nós vamos construindo nosso caminho, né? De uma certa maneira, aí nasce o bem e o mal, né? Porque o bem e o mal é a possibilidade de dizer sim ou não, né? Eu queria aceitar a vida, não aceitar a vida, de eu me revoltar, não me revoltar. Eu queria fazer do meu jeito. E fazer do meu jeito é não aceitar, talvez, o melhor jeito, né? Porque quando a gente trabalhou a sombra, né, e fomos pensar a questão do Santo Agostinho, quando ele diz que o mal não é uma substância, né, mas o mal é a perversão da vontade desviada, né, da substância suprema, né? Ou seja, é o abuso da liberdade, né? A liberdade é um bem, né? Mas o uso que a gente faz da liberdade pode ser um mal na medida que tu tem de dizer não para a verdade, não para a lei divina. O mal não é um ser, mas a corrupção nossa, né, da criatura, né? Então não é nem uma substância, né? O mal não é nem uma substância corruptível nem incorruptível, é a própria corrupção. Então, o mal é corrupção que dá a partir do direito da gente exercer nosso livre-arbítrio, né? E aí, claro, como é que está esse processo, né, Débora? Então, lá o Emmanuel, acho que no Consolador, ele fala que Jesus é que eles chamam de espíritos eleitos, ou seja, aqueles que fizeram uma evolução em linha reta. Eu não consigo imaginar isso. Não sei se porque eu já errei muito, né? E não faz parte da minha trajetória evolutiva, né? Mas existem espíritos que nunca se equivocaram, nunca erraram, né? Mas então, existe essa opção, né? Então, sou chamado dos eleitos. Então, Jesus, segundo está lá o Emmanuel, ele fez a sua evolução em linha reta. Eu parei um pouquinho, ainda paro, mas tento uma sombrinha, já pego um outro caminho, aí a gente vai indo e voltando, e se perdendo um pouquinho, mas a gente chega lá também, né? Aí que a gente não pode ver o mal como uma coisa assim. Quando é que o mal se torna terrível, né? O mal se torna terrível quando a malignidade maior é quando quer tomar o lugar de Deus. Eu acho que isso é o terrível, que é realmente o orgulho. E porque tu se perder um pouco, né, esse mal que faz parte do exercício, né, da inconsciência, da ignorância, do capricho do ego em relação às marcas que a gente traz, a má compreensão da realidade, da teimosia em alguns aspectos, da próprio capricho em relação a algumas gratificações e necessidades. Isso tudo são questões dolorosas. Mas quando tu quer impor, né, a vontade para os outros e quer tomar o lugar de Deus, né, e se achar nessa onipotência, essa eu acho que é realmente um grande equívoco do espírito e que gera uma série de situações trágicas na nossa caminhada evolutiva. São duas coisas, o orgulho e a indiferença, né? É o oposto, que a gente vai anestesiando o amor, anestesiando o sentimento e vai se
perdendo a conexão com a essência da vida. Daí a coisa complica, né? Denise? Oi, Gelson. No livro Em Busca da Verdade, no meu livro, na minha versão, é a página 16, Estrutura Bipolar do Ser Humano. Aí tem uma questão ali, quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente. Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, quer dizer, é a persona? Persona ou a defesa para negar, né? Então, sim, o personalismo, o jogo, né, que faz com que tu crie uma persona ou reprime um outro aspecto por algum motivo. E tu vai ativar esse oposto, né, nessa relação, né, de compensação entre o ego e o inconsciente. Um exemplo, por exemplo, pode dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa que se tem o costume de fazer nessa situação aqui de personalismo? Por exemplo, um exemplo. Tu quer tentar dar um exemplo? Uhum. Eu queria um exemplo. Não quer tu tentar pensar num exemplo? Eu tentar dar um exemplo? Exato, forma de personalidade está mascarando a outra natureza também. Quando uma pessoa se mostra, por exemplo, extremamente bondosa, carinhosa, que naquele momento parece que a pessoa está de acordo com o mundo, com o movimento que está em volta dela, mas na verdade não é nada disso. Seria isso, por exemplo? Pelo menos em parte não é isso, né? Sim, todo personalismo, onde às vezes aí que tá, eu posso mostrar uma coisa para o mundo, mas os meus interesses, né, é outro, né? Então o personalismo ele vem com esse jogo de que na verdade o que tá em xeque é a minha necessidade egóica, né? Minha personalidade. Então, como tu falou, eu posso fazer a caridade, né, para a sociedade, não porque eu sou uma boa pessoa, mas para poder ter a admiração dos outros, para mostrar que eu tenho, né, que eu sou melhor do que os outros, ou para mim poder ter a gratidão das pessoas enquanto uma necessidade vaidosa da minha parte, e assim por diante, né? Entendi. E aí vai ter todo um movimento de reação a partir disso, da sombra, né? Tudo isso que fica escondido, de uma maneira, vai começar vai se apresentar em algum movimento de oposição a isso, vai acontecendo, mesmo que eu não queira, né, me reconhecer, e tenha escondido essas intenções e sentimentos de mim mesmo, né? A vida tenta sempre equilibrar, né? Agora a Jonas fala, né, que o predomínio da sombra leva a uma perda de identificação entre o bem e o mal, certo e errado, e isso que é o perigo, né? Quando a Débora estava falando da questão do bem e do mal, agora que está trazendo do personalismo, quando a sombra começa a predominar em cima do ego, eu não consigo avaliar, eu perco a capacidade ética, né? Porque o Jung vai dizer que um homem inconsciente de si mesmo age de maneira cega e instintiva. E esse é o problema do predomínio, quando a sombra está ativada em nós. A gente não consegue discernir daí a realidade, né? E a tomada de reações cegas e instintivas. Mais uma questão, Gelson. A gente tem falado muito no momento atual sobre a sombra, mas pelo prisma negativo. A gente tem esquecido daquela outra parte, né? Ou... Sim, claro, porque na verdade, né, a sombra é tudo que é mascarado. Por isso que ter sombra e estar nela é humano. A sombra, como diz o Hillman, só é possível divina ou demoníaca, né? O humano, tudo que nós temos em relação à ideia de inconsciente tem a ver com a questão da sombra, né? E essa sombra é aquilo que está escondido ou negligenciado,
ou não reconhecido. Então, tanto fala do nosso lado destrutivo, né? Nos potenciais negativos, enquanto conteúdo e funcionamento nosso, como também do potencial negligenciado, da riqueza, ou dos núcleos de não desenvolvidos ainda, né? Ou de habilidades não usadas da nossa parte. Então, a sombra tem tanto um aspecto positivo como negativo. Né? Silvia? Eu queria falar uma coisa que já foi há algum tempo, quando aquela menina fez a pergunta dizendo que Deus nos criou ignorantes e simples, e, e talvez estava implicado que a gente faria escolhas erradas. Eu acho que isso daí talvez não seja, na minha opinião, não convém, porque Deus jamais faria isso. A gente é produto das nossas... Não é uma coisa que ele impõe, realmente, né? É um das processo de nossas cada de nós. escolhas. Isso. E falando também a questão da sombra, por exemplo, a Joana é tão enfática, então, tanta coisa, e quando ela fala em relação à sombra, a importância de a gente ver a sombra não como um inimigo, mas como uma amiga, para aceitar o respeito. E às vezes a gente vê a sombra como essa coisa horrorosa que é fora da gente, eu tenho a impressão que uma das coisas que a Joana enfatiza é justamente esse aconchegar a sombra, chegar nela, falar, conversar com essa parte da gente que nós ignoramos, eu acho. Porque o problema é quando nós ignoramos essa parte negativa da... Na verdade, né? Por isso que até o melhor potencial nosso pode se tornar sombrio, né? O Jung vai dizer, né? Trazer para a gente e afirmar. Porque o erro também que a gente faz, as escolhas erradas, às vezes é também necessária. Se você pensa no sentido, por exemplo, do Pedro, que viveu com Jesus, vivia com ele o tempo todo, e o negou. E de uma maneira, inclusive, que Jesus tinha dito para ele o que ele ia fazer. Então, ele tinha, de certa forma, ele tinha sido avisado, mas aquilo foi um momento de transformação dele também, não foi? Porque foi a partir... E, às vezes, quando a gente está no fundo do poço, é quando você sobe para a luz. Eu não sei, eu tenho a impressão de que, às vezes, certos conceitos começam a ficar... A gente começa a usar certos conceitos como inimigo, e não, é tudo parte da gente, ganha talvez tudo junto, e eu não sei se... na verdade, talvez dizer. a pior questão disso tudo, né, assim, Silvia, não seja o fato de Pedro ter sua fraqueza, né, e ter negado o Cristo, mas de não fazer consciência, né, porque o que vai dizer, o não se tornar consciente, se tem possibilidade de fazê-lo, é um dos piores pecados da gente. E isso envolve até as nossas no lado mais positivo. Então, ele vai dizer, se alguém não vive sua possibilidade interior, ela se torna destrutiva. Então, por isso que o Igor vai dizer que uma das forças mais destrutivas, mais cruéis, psicologicamente falando, é o poder criativo não usado. Né? Que se ele não é positivo, ele destrói. É que nem a deusa Kali, né? Ela destrói e... então, na verdade, quando Pedro faz consciência, ele pode se libertar dessa sombra dele que não aceitava. Como não vou te negar, mas eu vou te negar. Me ama, Pedro, eu te amo, mas tu é fraco ainda, Pedro. Né? Não, mas Cristo, eu estou aqui contigo, né? Até que ele faz consciência, quando ele nega e é confrontado pela voz do Cristo, que profetizou, que antecipou, né, que ele ia negar, ele faz consciência, né, e pode fazer um trabalho de transformação desse lado fraco dele. Né? Então, o primeiro processo de integrar a sombra não é se opondo a ela, é conscientizando ela. Né? E a gente conscientiza, a gente reconhece que aquilo é parte da gente. E aí poder fazer esse trabalho, como a Joana falou, né? De poder integrar a sombra, de poder
relacionar com ela, né? E poder aí encontrar um caminho, né? de superação. Porque eu tomei uma nota de algumas coisas que eu achei assim super boas, que ela falou, e várias vezes, como ela enfatizou, a questão da gente se autoaceitar, de ter respeito e ter carinho pela gente mesma. Eu achei extremamente importante essa parte que ela fala. Então, eu tomei nota disso, porque é uma coisa que eu preciso aprender a fazer. Porque, em realidade, por exemplo, mesmo Judas, Jesus foi buscá-lo. Ele entendeu a fraqueza do Judas. Não foi malícia, não foi maldade. Foi uma fraqueza que ele teve, né? Então, Jesus voltou e foi pegá-lo e tal. E, ao mesmo tempo, também foi uma certa conscientização, e, inclusive, muito pior, porque ele ficou tão triste, chocado com o que ele fez, de se confrontar que ele se suicidou, não é? Mesmo assim, Jesus foi buscá-lo. Então, eu acho que esse ponto que a Joana sempre enfatiza, na questão do perdão, e a gente tem que começar a fazer o perdão por si mesmo, para perdoar a gente primeiro, para conseguir abrir o coração e para transformar a sombra em luz. Porque o Jung diz isso, né? Para a gente não imaginar as figuras de luz, mas para fazer consciente a nossa sombra. Exatamente, na verdade, né? O André Luiz fala que o mal é o desperdício de tempo ou o emprego da energia em sentido contrário ao propósito da vida do Senhor. Então, na verdade, a questão do que a gente faz, né? É uma dimensão da traição, de uma certa maneira, que a gente faz em relação a nós mesmos, né? Porque, de uma certa forma, esse aparelho demoníaco em nós significa uma certa traição em relação ao que a gente não reconhece ou acredita ser, né? A gente se trai por duas formas, né? A gente se trai negar a realidade, e ela vai nos confrontar, como fez com Pedro, né? E a gente nos trai quando a gente esquece da gente mesmo, nos abandonamos, né? E não ocupamos com o potencial que habita em nós. Então, essa traição, para mim, tem muito a ver com essa dimensão da sombra, né? E aí que está, de uma certa maneira, os eventos do destino, cabe sempre a gente humanizar positivamente ou negativamente o que, de certa maneira, nos impõe, seja tragicamente ou não, né? E, então, se a gente não pode alterar a nossa vida em alguma medida, né? A gente pode impedir, de uma certa maneira, que essa sombra arquetípica seja encarnada em nós, né? Ou seja, que a gente possa aceitar a realidade, né? Então, o que a Júlia quer dizer? Quando a gente não aceita a realidade, seja a realidade da vida ou a nossa realidade, a coisa se torna conflito, polarizado, e aí a sombra ganha força. E que integrar a sombra tem a ver com uma aceitação da sombra. E quando falo em aceitação, eu repito novamente, não quer dizer compactuar com a nossa sombra, mas humanizá-la na medida que a gente acolhe e dá expressão a ela, ou seja, a gente reconhece, né? Qual é a dimensão dela e começa a estabelecer, a partir disso, um diálogo favorável com a nossa própria sombra. Eu sou Li. Uma das coisas, eu estava acabando agora de falar, mas espera um pouquinho, então, que é um pouquinho longuinho, mas eu vou tentar resumir aqui. É na página 56 do Amor Imbatível Amor, lá em cima, né, vivendo o mundo físico, e claro que aqui o temporal a gente compreende que é tudo que seja, assim, da matéria, né? E todas as situações, tudo com relação à matéria. Nós, não, em detrimento do atemporal, que são as coisas do espírito. Muito bem, aqui embaixo, submerso no oceano da matéria, o ser profundo, o eu, encontrando-se em período de maturidade psicológica, deve se conduzir pelo exterior, supondo-se diante da realidade. Então, aí já está um equívoco, né? Sem dar-se conta da mobilidade e estrutura de todas as coisas, nessa constituição molecular. E daí, aqui embaixo, mais um pouco abaixo, Doc,
O campo das formas responde para a ilusão dos sentidos que se prolongam pelos delicados equipamentos emocionais, dando curso a aspirações e desejos e comportamentos. É quando, então, é o que acontece quando a sombra está agindo, a gente não está nem percebendo a sombra que está agindo, porque a gente está com aquela vontade, né? Aquelas coisas muito assim ainda... nós esquecemos, na realidade, muitas vezes, que nós somos espíritos, né? E a ilusão, no entanto, é efêmera. Que também eu faço um paralelo aqui com a sombra, lá no 23, que é Em Busca da Verdade. A ilusão, no entanto, é efêmera, quando tudo se expressa de maneira temporal. A própria fugacidade do tempo, como medida representativa e dimensional da experiência física, atrai o ser psicológico do espaço limitado, necessita de outro parâmetro coordenada, que ao lado de outra coordenada espacial, faculta a identificação e univocadamente de um fato ou ocorrência. Isso aqui eu gostaria que você me desse um pocão de explicação, porque eu fiz uma correlação com o que foi acabado de falar sobre Judas. A sombra existe aqui na página daí 23 do Em Busca. A sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída para a integração na sua realidade existencial. Eu compreendi aqui essa parte, fazendo essa relação com isso aqui que eu li, que a sombra, na realidade, nós devemos confiar também em nós, que nós vamos progredindo. Então, por isso que essa sombra, por isso que nós não devemos ficar combatendo aquele desespero de combater. E nós voltamos a fazer coisas erradas, continuamos fazendo. Mas se nós vamos evoluindo devagar no nosso moral, então, se a nossa moral vai aumentando, quer dizer, crescendo de milímetro que seja, mas vai crescendo um pouquinho. Então, é nesse sentido que eu compreendi a integração na sua realidade existencial, porque não há necessidade de ficar combatendo. E aqui eu queria contar essa parte última, Doc, da ilusão, que ainda é do Amor e Bate o Amor, a ilusão aqui, no entanto, aqui na ocorrência, porque eu não... Onde que está essa da ilusão? Que página é? Aqui, é na página 56. 50 aí? Hã? 55? 56 no meu, né? Amor Imbatível Amor. O meu ele é assim, o livro. Sabe? Ele acho que é meio... Como é que começa o parágrafo? É lá em cima, mas aí não precisa, lá eu compreendi, sabe, bem, mas aqui embaixo tem assim, se tem a ver com o que eu cheguei à conclusão, minha pequena conclusão, aqui sobre a sombra ali, né, no Em Busca da Verdade. A ilusão, no entanto, é efêmera, quanto tudo que se expressa de maneira temporal. A própria fugacidade do tempo, como medida representativa e dimensional da experiência física, trai o ser psicológico, cujo espaço ilimitado necessita de outro parâmetro ou coordenada, que ao lado de outra coordenada espacial, faculta a identificação univocadamente de um fato ou ocorrência. Então, me faz o favor, se tem a ver, eu achei que tem a ver, mas aí também preciso de você. A sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial, do Em Busca da Verdade, que é na página 23. Sim. Será que deu para entender? Na verdade, ali quando está falando do amor imbatível amor, ela está falando desse contexto, né? Que tem que ser relativizado, né, do que é a sombra, que não é a sombra, porque muitas vezes a gente interpreta mal a sombra, né? E acho que então a diversão, a quantidade do corpo tem que ser reconhecido como parte da nossa caminhada. Por isso que ela está dizendo ali, né? E que de uma certa maneira isso envolve então poder saber lidar com as necessidades materiais e orgânicas da nossa vida, né? Então isso ela está dizendo. Depois aqui fala justamente da negação da sombra, de se refugiar em doutrinas religiosas, em ideais aparentemente nobres, né? Mas, né,
negando a si mesmo, né? Negando a sua realidade, negando seu mundo interno. Que combater a sombra, aqui para Joana, justamente é uma forma de oposição e não reconhecimento de si mesmo. Quando tu quer combater a sombra, tu tem uma tendência de negar. E quando tu nega e se opõe a ela, ela cresce nessa visão polarizada que a benfeitora está trazendo, né? Gerando essa tensão de opostos. Né? Então, a gente nega a sexualidade, então nega a fantasia, a gente nega pensamentos internos, a gente nega fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade. E toda vez que a gente nega ou tenta controlar, né? Combater, sem compreender, sem aceitar, né? A gente, em vez de conseguir fazer um trabalho de integração, elaboração e transformação, a gente acaba gerando uma cisão neurótica. E por isso que ela diz que a sombra não deve ser combatida, mas diluída, né? Na medida que a gente reconhece esses aspectos. Quando a gente reconhece, muitas vezes, eles perdem a sua força também. Muitas vezes o conteúdo ele não é muito destrutivo em si mesmo, mas por a gente negar ou querer, ou ter uma má compreensão, aquilo acaba ganhando em força, porque está justamente no movimento de uma fantasia em cima daquela realidade que eu não conheço. E como é uma fantasia minha, aquela fantasia acaba, muitas vezes, em vez de ajudar a compreender, potencializando o conteúdo que, na verdade, não era tão terrível assim. Né? Então, isso daí gera um conflito e uma incapacidade de lidar com aquela realidade dentro de mim. E porque a gente tem que integrar e não combater, né? Então tem relação com essa última que eu li da ilusão, né? A ilusão, no entanto, porque eu fiquei em dúvida, sabe, se eu interpretei errado isso aqui. Aqui embaixo, a ilusão, no imbatível amor, Eu não achei essa parte aí. A ilusão resulta, isso? Exato, eu quero perguntar isso. Por isso A ilusão resulta igualmente da falta de percepção e densidade do entendimento, isso? Não, aqui, isso no 56, no Amor Imbatível Amor. Deixa eu ver, é no Eu e a Ilusão. Então, aqui embaixo, na página 56, é que o meu livro talvez ele é antigo. Mas como é que começa o parágrafo? A ilusão, no entanto, é efêmera, quanto tudo que se expressa de maneira temporal. A própria fugacidade do tempo como medida representativa e dimensional da experiência física trai o psicológico, cujo espaço ilimitado necessita de outro parâmetro ou coordenada que é ao lado de outra coordenada espacial. Uhum. Então, eu queria saber. Sim, agora eu peguei aqui, na minha na 54, tá? De uma certa maneira, né, ela está falando justamente desse processo de estar preso nas aparências da forma, né? Seja da matéria física, ou mesmo das formas do jogo da persona, né? E ele fala o quanto essas formas respondem por ilusões dos sentidos, né? Porque os sentidos acabam tomados, despertando fantasia e dando aspirações a desejos e que, na verdade, são não só efêmeros, mas realmente ilusórios, né? Porque muitas vezes, né, aquela ideia, né, que já comentou aqui, né, eu posso ver uma fruta muito bonita por fora, né, como os pêssegos do Chile, que vem aqui para o sul do Brasil, são enormes e bonitos, mas como viajaram muito tempo em caminhões refrigerados, eles perderam a sua umidade. Quando chegou aqui, parecia um isopor, né? Mastiga e não tem gosto. Então, é essa ilusão da matéria dos sentidos, né? E de que ela é efêmera e fugaz. E não representa, então, de uma certa maneira, a dimensão essencial. Então, a gente acaba sendo traído psicologicamente, né? Que a gente projeta no outro, projeta nas coisas, aspectos que a gente acha que está lá em função justamente desses aspectos mais formais, mais exteriores,
ou algum elemento que, na verdade, tem a ver com nossas questões internas e não tem a ver com a essência daquela realidade que está sendo despertado pelo nosso sentido. Então, a gente tem que, de uma certa maneira, superar o aprisionamento da forma, né? Porque ela diz que a gente, o ser psicológico, esse momento de liberdade e não ficar preso também nem no presente, o passado, e pode realmente pegar o que é essencial de cada realidade. Mas é uma forma também, doutor Gelson, de humildade, porque o espírito está mostrando também que, puxa vida, eu sou um espiritinho ainda, né? Pelo menos é o que eu compreendi aqui, quando diz, necessita de outro parâmetro ou coordenada, ao lado de outra coordenada espacial, aí já está falando também, né? Faculta a identificação univocadamente de um fato ou ocorrência. Então, por isso que eu compreendi o Jesus ir buscar o Judas, sabe? Eu fiz uma relação toda aí, ficou meio doido, mas eu fiz uma relação, sabe? Aqui está falando isso, a gente abrir, ter outros parâmetros, né? Para sair daquela visão fechada e limitada da nossa visão egóica, né? Obrigada, Dótrio. Maravilha. Eunice? Oi, Gelson, boa noite. Boa noite. O que eu vou trazer, a gente precisa dar um passinho atrás, era dentro daquele contexto, né, de aceitar a sombra, de negação, de rejeição, essa nossa sede de combater a sombra, né, me fez pensar aqui nas questões do Livro dos Espíritos, lá no texto sobre as paixões, a 907, na 908, que eu acho que, inclusive, entre nós no movimento espírita, né, isso causa muito desconforto, né. Existe essa dificuldade, eu falo isso dos estudos que eu tenho feito, né, em diferentes grupos, da gente ver isso, né, essas paixões, por exemplo, dentro do contexto moral, de parte da nossa realidade, né, de força realizadora nossa, ou seja, aspectos sombrios, né, que tem um propósito, inclusive, divino, né, que cabe a nós educar e viver isso com harmonia dentro do nosso processo, né, evolutivo. Então, assim, eu só queria mencionar isso, que eu acho bem relevante, né, para os nossos... É um exemplo, acho que prático até, né? Porque a paixão são forças da natureza, né? Exato. E, como diz lá, os espíritos não são negativas, mas elas são muito fortes, é maior do que a gente em um primeiro momento. Então, ela pode nos arrastar, mas o que acontece? E se arrastar das paixões é porque já tem uma inclinação nossa, ficou um prazo disso. Então, na verdade, o problema não são as paixões, mas justamente essa psiquificação da libido, né, do instinto. A gente vai psiquificar, ou seja, a gente vai subjetivar esses impulsos e dar significados para eles conforme os nossos caprichos. Daí que começa o problema, né? Então, o da paixão é a gente se identificar, se deixar arrastar por elas a partir de outras necessidades nossas, né? E aí que está, né, a grande desafio nosso, né? Sim, sim. Mas a gente, o que eu tentei associar aqui com a discussão foi como é difícil para a gente defrontar-se com isso, né? Olhar para essas paixões como uma realidade nossa, ao invés de fugir e fingir que não está ali, né? Sim, e não ver como uma coisa ruim, né? Porque é uma Exato. força, né? É que nem um cavalo indomável, eles falam do corcel, né? Tem um cavalo ali indomável, um animal belíssimo, de uma força, de uma vitalidade, mas difícil de lidar, porque ainda é uma força que consegue se relacionar. E tu vai ter que aprender a conduzir aquele animal, né? E quando tu aprender a conduzir, ele vai ser muito útil para ti. Né? Mas tem esse trabalho em cima de tu poder realmente dar conta disso. Né? Sim, obrigada. No Psicologia da Gratidão, né, a Joana vai trazer a questão da soma novamente, né, e vai dizer que a soma se expressa de 3 formas. De natureza pessoal, cujo significado tem a ver com os conteúdos reprimidos que pertencem ao indivíduo, né? A sombra coletiva, né? Que representa todo esse mundo, a união do individual na dimensão do coletivo, que envolve culturas e padrões reprimidos ou padrões que a gente acaba compactuando, né? E a sombra arquetípica tem um caráter ancestral de destrutividade, né, do ser humano,
e que não dispõe possibilidade de diluição, diz a Joana de Ângeles, né? A sombra arquetípica, ela permanece dentro da gente, né? Silvia? Bem rapidamente, é só uma coisa que me lembrou, a questão da briga. Se a gente não aceita a sombra e trabalha com ela de uma maneira caridosa, acontece como está naquele livro Jekyll and Hyde, eles se matam um ao outro. É a destruição das duas forças, porque eles estão em conflito, ao invés de... Eu acho que é uma ideia boa, realmente, de Sim, trazer os dois. de uma certa maneira, né, essa destruição de ambos coloca a impossibilidade, né, de integração por causa dessa cisão, né, Silvia? Não há como haver integração daí, né? Muito bem. Então, de uma certa maneira, essas são as questões ligadas à sombra, né? Semana que vem a gente continua realmente com o trabalho com a sombra. Então, o nosso item 20, que é uma continuidade do 19, tá bom? Alguém faz a prece de encerramento?